Só não grave a dor. Rodrigo, a Nathalie está por aí já também? Oi, gente, boa noite para todo mundo. Não, a Nathalie não está aqui comigo, não. Eu achei que Lindão! Júnior, saudade, querida. Muita. Todo mundo, né? O Josi. Puxa, maravilhas. Eu vou mandar mensagem para a Nathalie. Tá. Gravando então, Tiago? Gravando. Segue, Clau. Boa noite a todos, a todas, todos. Sejam bem-vindos aos nossos encontros cenopoéticos, às nossas vivências cenopoéticas. Dessa vez recebida, acolhida pela coletiva cenopoética Viva a Palavra, que se encontra na Biblioteca de Iniciativa Popular Viva a Palavra, na Serrinha, mas se encontra também em vários lugares, né? São muitos os encontros da Viva a Palavra, essa coletiva, que nasce em 2014, está se completando agora 10 anos, né? Nesse ano, a Viva a Palavra, que é um lugar de encontro, né? Ela nasce da articulação de diversos movimentos culturais e sociais aqui da Serrinha, se institucionalizou como projeto de extensão, como programa de extensão na universidade, articulando com os ativistas acadêmicos, né, os ativistas da poesia, do livro, da literatura, da cultura, e com os movimentos populares da comunidade, né, que decidem se juntar e utilizando aí as diversas linguagens da cenopoesia para construir transformações, né, diversas transformações. Esse é o segundo momento das nossas jornadas. Nós iniciamos, na verdade, eu acho, Josi, que se a gente retomar, né, a gente iniciou durante o processo da pandemia as jornadas estudando, né, e juntas, fazendo poesia, poematizando os trabalhos, né, que foram feitos, a tese da Verinha, da Vera Dantas, né, depois da Nicole, da Josi, né? Naquele momento nós estudamos aquelas teses, fizemos algumas vivências também junto com a Ecobé, né? Viva a Palavra e Ecobé juntos, vivências sendo poéticas, que culminou também nesse momento junto com a Josi vindo para essa ciranda, né? Para essa roda, né? A Josi aqui conosco, tivemos a Josi aqui conosco com a tese dela de doutorado, então ela está mais próxima da gente, sempre esteve, né? Porque a gente também já estudava a Josi, já estudava o trabalho dela, já vivenciava com ela, e a poesia, né? Atravessando aí os sertões da vila para a cidade, esse prosa e poesia, né? Parece aqui. Quem é? Dessa vez ela chega mais pertinho para a gente abraçar. E nesse momento, assim, com o Josi, a gente começou os encontros, fizemos aí no ano passado, né? A primeira jornada e os encontros, e agora nós estamos reiniciando nesse ano de 2024. Eu quero acolher vocês, né? Com o nosso querido Reginaldo Figueiredo, do Tempo da Poesia. A poesia anuncia a inutilidade do ser, antes que seja corrompida a possibilidade da verdade ser vista, e fique somente estampada nas paredes empoeiradas dos livros passados, gritando para chamar quem perdeu a capacidade de sentir. Aqui, a gente envolvida na prática de conhecer a si mesma, de solucionar enigmas e circular no centro, de ir às extremidades, de fazer escolhas, de manter a autoridade somente no que lhes diz respeito. Se a carga estiver pesada, a estrada está errada. Viva a poesia, viva a palavra, viva a cenopoesia, viva o Templo da Poesia. Esse é um poema do nosso querido Reginaldo Figueiredo, que está nesse livro aqui, A Arte Me Faz Forte, Iro, né? Então, nessa arte de nos fazer inúteis, inutilmente inúteis, nós estamos aqui abraçando vocês, e nessa noite, de um modo muito especial, a gente tem aqui o Buraco do Oráculo, né, que vai conversar conosco também. Então, Josi, eu passo para você anunciar os outros encontros.
Quero abraçar cada um, cada uma, tá? Se sintam abraçados agora. Abraçados, acariciados, cuidados. E passo para a Josi, então. O não poder rir, cantar, dançar, ler, crer, criar, leva o ser ao não ser, ou a ser. Bocado de cacos clonados, globalizados padrões de ser. Bocados de cacos clonados, globalizados padrões de ser. Chegue mais perto, ator, atriz, companheiros, companheiras, dia a dia. Venha logo, gente, deixe de bobagem. Arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Venha logo, gente, deixa de bobagem. Arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Boa noite a cada um, a cada uma que receberam o convite e prontamente atenderam a se juntar conosco nessa segunda ou terceira jornada, poderemos considerar, como Claudiana, né, colocou, mas é dizer da satisfação, da alegria que a gente tem a partir do Viva a Palavra, poder estar articulando pessoas sendo poetas do Brasil e do mundo com a vontade de estudar o que a gente tem produzido sobre a Senopoesia, o que a gente tem vivido sobre a Senopoesia, enfim, experienciado, né, de forma amorosa nos nossos territórios, né? A Senopoesia está aqui no Viva a Palavra dentro do que a gente chama de território dos afetos, né? Território de afeto. Então, é nos afetando e também do afeto no sentido, né, da afetividade em si. Mas é nos afetar das duas formas, né? Então, nessa segunda jornada, tivemos a primeira no semestre passado, de 2023. Nesse semestre 2024.1, nós vamos ter 4 encontros virtuais, como vocês receberam aí na programação. Prontamente atenderam aos nossos convites, né? O Buraco do Oráculo, que vai fazer hoje a primeira apresentação. A Senopoesia, os estudos críticos da linguagem, acho que o próprio Viva a Palavra também, falando da experiência da Senopoesia para a gente, como é que a Senopoesia, né, tem adentrado dentro desse território, da Serrinha, dessa mobilização junto à universidade e à comunidade. No dia 18 de junho, nós vamos ter a discussão sobre a apresentação do José Soares, Senopoesia, Pedagogia e Afroafeto. José que fez um trabalho de especialização junto ao curso da Fiocruz e agora concluiu o mestrado também discutindo Senopoesia. É o trabalho mais recente que a gente tem em termos de pós-graduação, é o de José. Então, Jair, Rodrigo, já não são mais os últimos, eu já tenho que catalogar esse trabalho de José. Então, assim, cada dia tem mais coisas. E no dia 9 de julho, nós vamos ter a participação do Fábio Ariston, que vai discutir Senopoesia e Democracia, um trabalho que cada um, não vou nem falar, mas que reúne a discussão do teatro, né, a partir do Grupo Dionísio, das Cirandas da Vida e do Movimento Escampo. Eu acho que tem muita coisa, um trabalho que ainda está no processo de tradução, mas a gente considera, né, que é um trabalho muito importante para a gente compreender, né? E no dia 13 de julho nós vamos ter a nossa vivência. No semestre passado, nós tivemos a vivência com o Raikon Júnior, lá na Serrinha. Foi, assim, uma manhã maravilhosa por lá. E, dessa vez, o Templo da Poesia vai, junto com a gente, fazer uma vivência também lá na Serrinha, nesse dia 13 de julho. A Ana e o Reginaldo, né? Poesia e os modos de vida na Vila de Poetas Mundo. Então, eu quero, antes de passar para o Edson e o grupo Buraco do Oráculo, o Rodrigo e a galera toda, abrir aqui para que o Fábio,
a Vila de Poetas, né, possa se manifestar e também se colocarem aqui. Do aceite desse convite, Reginaldo, Fábio, fica à vontade. Então, olha, com muita alegria, tá vendo vocês? Fazem 17 anos que eu encontrei vocês e vocês mudaram minha vida. Eu tenho uma alegria, olha, estou arrepiado aqui, ó. É uma alegria tão grande, porque mudou completamente o meu traço, minha vida, a liberdade, que hoje eu tenho muito mais tranquilidade em saber isso. Hoje eu comecei a ver, destravei, inclusive, os traumas que tinha em minha vida. E eu digo agora, é um poema que a poesia eu percebi que falo muito melhor assim, e assim eu sou aceito, porque eu me aceito como eu sou e mudo. Então é isso, vou dizer um poema. Esse poema está nesse livro que a Claudiana colocou, ele faz parte da página 63, que foi assim, para mim, muito. Eu fiz no último dia, já estava o livro pronto, e eu pedi a Bruna para colocar, ela disse, já está pronto. Eu disse, eu quero esse poema. E diz assim: inventa o impossível, que é o que a gente aprendeu, a inventar o impossível. Inventa o impossível para criar no invisível sossego. Seja leve e receberá a chave da liberdade. Confiança acende a chama para iluminar seu caminho. Traga ao ponto mais alto do peito a certeza que sempre pode transmutar em luz o que já não mais lhe serve. Flutua sobre as brasas que se faz estrada para você passar. Vá ao encontro de si mesmo, encontrarás tudo. Livre-se de qualquer impedimento. Sinta no seu coração que vivemos eternamente. Com o amor que tens para dar, cria tua realidade. Você é parte do mesmo, da mesma. Todos e todas somos um. Deus tem as mesmas características de qualquer um de nós. Tens disponível no universo tudo o que conseguir imaginar. Saiba que o presente é o momento que a verdade nunca esquece. Mostra a tua cara, desatando os nós em nós. Procura a irmandade livre e acolhedora. Ela mora dentro de ti, o que você vê fora. Seja neutro, seja neutra, quase sempre. Para entrar em comunhão, é preciso de mudança. Se preencha de passagem e verá o agora ser sempre. Na memória, a certeza. Seja lá, para onde for, a bandeira do amor estendida em cada mão. Esse mundo diferente já está dentro da gente. Bravo, bravo! Já está Maravilhoso. dentro da gente. Já está na gente, né? É isso. Vai estar em cada um. Da resistência na rua à poesia em cena. Da resistência na rua à poesia em cena. Na roda, brincando, cantando, dançando, o povo é seu tema. É o oráculo. A boca que grita, que fala, indaga e nunca se cala. Da resistência da rua à poesia em cena. Na praça, na rua, telhado, quintal, é estado de graça o nosso fazer teatral. Esse é o buraco do oráculo, que a gente pede licença a todos e todas aqui. Uma satisfação enorme, né? Logo quando entrei, vi Reginaldo, mostrou rapidamente a Ana, pessoas que estiveram e estão na nossa trajetória. Lembro muito bem quando a gente foi fazer esse mergulho, essa caminhada, uma jornada aí pelo Nordeste, guiado pelo Júnior Santos, né? Guiado literalmente, porque ele que estava dirigindo a Fofona, levando a gente ali pelos caminhos. A gente ficou um tempo lá na Casa de Poetas, né? E conviveu ali alguns dias com o Reginaldo, do qual eu já tinha contato, já desde lá da experiência no hospital psiquiátrico lá do Nísio da Silveira, né? Então, acima de tudo, é uma palavra que eu gosto muito, que a Sinopoesia traz, é o encontro. A poesia, ela só se dá pelo encontro, né? Então, com esse pensamento de encontrar as pessoas, de encontrar os pensamentos, de encontrar as palavras,
para, como falou o Rodrigo um dia, não para dialogar, mas para conversar, não para conversar, mas para dialogar, né? Que quando a gente conversa, parece que a gente quer converter o outro, né? E dialogar não, essa troca mútua, né? Então é dessa forma, né? E a cena poesia está presente a todo instante. Eu não me canso de repetir que a gente sempre vê, eu vejo o mundo, e aí junto com meus parceiros e parceiras de grupo, através do olhar, do prisma da cenopoesia. Para ser bem prático, nesse exato momento aconteceu esse olhar do prisma. O Buraco está fazendo um trabalho novo, está construindo um novo trabalho, e claro, ele traz a cenopoesia, e a gente está debruçado sobre a obra do Ailton Krenak, né? O Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, teve uma questão dentro dos nossos encontros: o que te faz adiar o fim do mundo? E aí eu fiquei, né? Todo mundo trouxe uns exercícios, e aí quando eu entro nesse nosso encontro aqui hoje, eu tenho a certeza que é a cenopoesia que me faz adiar o fim do mundo. Quando eu vejo o Reginaldo fazendo relato, que há 17 anos ele teve esse encontro, eu falei, nossa, é isso. A cenopoesia é uma forma da gente adiar o fim do mundo, né? Pelo menos suspender a queda desse céu, de suspender as coisas, né? Então, assim, posso dizer, não só por mim, mas pelos meus parceiros, que é minha parceira de trabalho, de vida, a Lu, que está aqui presente, permite também, é isso. A cenopoesia é o nosso chão real para acontecer as coisas, né? Pouco antes de entrar aqui, a gente conversou, e aí, a gente preparou um roteiro, quem vai falar, tal. Aí eu, poxa, a gente não preparou um roteiro assim, sabe? Apenas conversou um pouco do que seria esse encontro, porque a cenopoesia também é isso, né? A ideia do programa é não ter programa, porque está dentro da gente, é só pôr para fora o que tem dentro da gente, né? Quem vai organizar isso, ou quem vai desorganizar isso, é a vivência, é o encontro. É assim que o Buraco do Oráculo vê a cenopoesia, é assim que a gente troca nos nossos dias, nos nossos encontros, na nossa vida cotidiana, nossa vida extra-cotidiana, quando a gente vai para a cena e tudo mais, né? Essa é uma Edson, abertura. Ótima abertura, né? Só que a gente queria, antes do grupo continuar, que o Fábio e o José, que estão aqui, também se apresentassem, que farão, né, alguns dos encontros que virão aí pela frente. Aí a gente passa de novo para vocês, pode ser? Pode. Ou Fábio? Bom, eu agradeço demais pelo convite para apresentar um pouco da dissertação de mestrado que eu escrevi sobre democracia e cenopoesia. Eu também acompanho a cenopoesia há muitos anos, eu acho que desde 2010, 2011, por aí, e eu tenho um interesse de estudo que é a democracia. Eu fiz essa dissertação no departamento de sociologia, então é uma dissertação de sociologia, mas que eu faço um estudo sobre as conexões e as ligações e o fato da cenopoesia ser profundamente ancorada na democracia. Então, eu trago muitos autores, inclusive o Ailton Krenak, para definir democracia e teatro de uma forma decolonial e traçar as relações entre democracia e teatro. E aí, para não me estender muito, tem uma frase que eu acho que resume bem, que eu vou dizer agora, que é o seguinte: reinventar a democracia, democratizar a arte. A democracia é uma invenção constante, é a criação contínua de novas formas de vida coletiva em liberdade. A arte é o exercício das possibilidades, é o projeto e a antecipação do conhecimento futuro e da ação para transformar o mundo. Massa, bravo, obrigada, Fábio, muito obrigada. Acho que é isso, juntar todas essas construções, né? Valeu. José, você está por aí? Estou aqui. Oi, José, querido. Grande Júnior, que coisa linda essa sala.
meu povo, meu encontro com a cenopoesia, com esses mestres, né? O Júnior me viu um gravetinho pequeno, correndo pelo escambo, com sávia, e a gente querendo inventar as rodas, querendo reinventar os quadrados, querendo reinventar os sonhos, e a cenopoesia nos possibilita tudo isso, né? Aí, quão lindo é o poder do encontro humano, quão linda é a arte do amor e do permitir-se amar, sem medo, sem pretensão, porém com a certeza e a pureza do encantamento ancestral, que humaniza e transcende, com a amorosidade e singeleza, presente nos encontros humanos. Eu acho que a cenopoesia é esses encontros humanos, né? Esses encontros humanos que nos permite se reinventar diante das durezas da vida. E a cenopoesia nos possibilita esse encantamento, essa transcendência. E estar aqui com o Reginaldo, o pessoal que são meus mestres, né? Júnior, Josi, que me viram nessa caminhada de construção de saber. Então, o meu trabalho ele vai falar sobre essa minha relação com a cenopoesia, em diálogo com a pedagogia, e como é que as histórias de vida dos professores e professoras em sala de aula, elas são possibilidade de transformação de cenas, poesias pedagógicas para transformar a realidade dos estudantes em sala de aula. Então, é esse diálogo que a cenopoesia nos permite, né? Com tudo e com todos, com a arte, com a música, com a dança. Então, é uma grande honra poder estar aqui com vocês, com o pessoal do Buraco do Oráculo, com o pessoal que ajuda a construir essa identidade como um artista, como ser humano, que acredita na transformação do mundo. E estou vendo aqui a Clara, prima da Sávia, que coisa linda, coisa boa, que massa. Gratidão, meu povo. Obrigada, José, muito obrigada. Gratidão também por cada um de vocês ter aceitado, né, o convite e compartilhar essas experiências. Então, agora a gente retoma para o Buraco do Oráculo, né, e o grupo, né, dá conta dessa discussão da noite de hoje. O Buraco do Oráculo, que participou dos 3 encontros de Cenopoesia do Brasil, inclusive sediou o 3º Encontro Nacional de Cenopoesia, dando o start aí ao Centro de Estudos Teatrais Cenopoéticos, né? Então, é com vocês, é o Buraco. Bom, como eu já fiz antecipadamente no meio a introdução, e a cenopoesia é muito do momento, né? Não tenho como repetir o momento novamente, então convido para a roda a Lu ou o Rodrigo, né? Que dê sequência aí. Boa noite, gente. Eu apaguei a Boa noite! Boa noite! Apesar de eu estar quase no mesmo local que o Edson, então, ele está no fundo do buraco, né, no começo do buraco. Ainda as interferências está dando aqui um pouquinho. Aí eu estou ouvindo um pouquinho quebradinho vocês. Mas ok, eu achei muito interessante essa... Nossa, o Fábio fazia tempo que não via também. Pois é, democracia e arte, muito boa essa conversa, queremos nos aproximar também disso. Porque o Centro de Estudos, né? O Centro de Estudos é essa provocação, né? A gente está se movimentando com a cenopoesia e ela nos movimentando em busca de descobrir novos fazeres, né? Novos jeitos de estar no mundo, assim, né? Então, quando a gente se provoca com centros de tudo, nada mais do que isso, de ser provocar uma ação, que ela não termine na gente, assim, né? Eu acho que toda vez quando a gente está diante de algo poderoso, assim, algo que é transformador, foi assim, diante da pedagogia do oprimido, foi assim, diante do teatro do oprimido, foi assim, diante do yoga,
E está sendo assim com a cenopoesia, ela te transforma e te busca a se movimentar em novas, com novos atores, né, em novas cenas, assim. E os centros de estudos, ele é essa possibilidade, né? A gente começa, antes de chegar nele, a gente tem o livro, né, que a gente fez o buraco de 20 anos do buraco do oráculo, né? Esse livro, ele mais do que dá exatamente um olhar assim do que é a cenopoesia, é da gente tinha preocupação do registro do momento, sabe? De registrar aquilo que a gente estava vivenciando e que a gente tinha tanta dificuldade de ainda colocar em texto, em palavras, né? Então, esse livro foi essa tentativa de organização dessas ideias, né? E a gente sabia que no buraco já estávamos tendo uma metodologia diferente ali, e que teatral, em busca de uma metodologia do Bruco. E aí a gente ficava pensando, pô, mas será que metodologia é a palavra? Então, esses tipos de coisas nos provocavam, né? Que, como Verinha fala, a cenopoesia, ela também traz um seu repertório de palavras junto com ela, né? Ela vai vendo que certas palavras não cabem mais. Então, a gente foi descobrindo qual que é esse nosso lugar de fazer teatral e que ele era essencialmente coletivo. Então, mesmo a gente estar dentro de um fazer de teatro que a gente já o julga coletivo, a cenopoesia ela nos dá esse além da gente colocar todas as nossas práticas, se vê em todas as nossas práticas coletivamente, uma palavra que seja coletiva, um corpo que seja coletivo, né? Uma cena que você estando na rua, ele seja além daquele seu ato do espetáculo. Então, essas coisas que já aconteciam foi nos provocando também a escrita e até outros espaços de compartilhamento, né? Dessas ideias, né? Então, com esse livro aqui, a princípio a gente chega junto com o Lico Turli, que o Lico a gente vinha de um trabalho com o teatro do oprimido, e aí ele diz assim para a gente, falei, nossa, o buraco é muito doido, porque como que vocês vão misturar algo que é diretivo, como o teatro do oprimido, para algo como a cenopoesia, que é totalmente coletiva, onde que isso não vai dar certo? E a gente fala, vai, tem jogo aí nesses dois, né? E a gente, para não mentir sozinho, a gente convidou mais 6 coletivos teatrais para fazer parte dessa pesquisa. Então, como é que foi esse movimento, né? É o que a gente chama de os parceiros e seus territórios, né? Que aí no teatro, o afeto coletivo é a rede na qual os atores se jogam, diz a Biradati. Então, essa foi a abertura dessa provocação desses parceiros e esses territórios. E como que foi essa escolha? O Buraco convidou 6 grupos para estarem com a gente vivenciando as práticas que a gente já fazia com o teatro, dentro do Buraco, para ver se aquilo funcionava além do Buraco, se era uma prática teatral que daria um jogo, assim, sabe? Então, a gente convidou grupos que não necessariamente eram grupos que se colocavam como cenopoetas, mais importante, o Buraco do Oráculo olhava para esses grupos e identificava nesses grupos potenciais cenopoéticos. Então, antes mesmo deles saberem o que é a cenopoesia, todos chegavam, nossa, mas o que é essa cenopoesia, né? Mas o que é isso? Então, antes mesmo deles se descobrirem nesse lugar, a gente via esse lugar potencial. E foi a partir das provocações que a gente uniu o teatro do oprimido e o acro yoga, que é uma prática de yoga coletiva, essencialmente coletiva. Foi a junção dessas duas linguagens que fez o nosso método junto com esses grupos.
né? Então, durante esse tempo, a gente teve um tempo... E o Lico Turno acompanhou a gente em alguns momentos das oficinas, né? Então, esse momento foi o momento que o grupo se desafiou a colocar sua prática além do grupo, sabe? Para outros coletivos, dentro das linguagens deles, que cada grupo convidado tinha a sua linguagem característica, não necessariamente só o teatro de rua. Então, tinha grupos de circo, grupo de dança, grupo de teatro de caixa, então, grupo político, e que todos nessa maçaroca a gente foi vivenciar essa vivência cenopoética. E as transformações foram impressionantes, assim, os relatos no finais, assim, foi muito bacanas, assim, né, Edson? Isso colocando em prática e comprovando que o Rai sempre fala, né, que botando as linguagens para conversar, né, então era muito isso, né, botamos as nossas linguagens para conversar, enquanto o buraco está ali permeado pela cenopoesia, está ali fazendo isso tudo, os outros grupos talvez nunca tivessem ouvido falar de cenopoesia, mas o que a gente fez? A gente colocou tudo isso para conversar, né, para dialogar, né? E aí, a partir daí, sim, surge algo, né, que a gente identifica e o outro passa a entender e encontrar nesse lugar chamado sino poético, um lugar onde tudo se encaixa, onde tudo é possível, né? É possível a gente misturar linguagens diferentes, né? A questão da polifonia, quando a gente sempre falava, né? E foi bom ter feito a escrita, porque uma escrita feita a partir de muitas trocas, de muitas mãos, a gente foi mudando o que a gente até podia dizer que fosse alguns conceitos. Antes a gente falava, nossa, a cenopoesia é uma coisa híbrida. Eu falei, não, ela não é só híbrida, ela é polifônica também, né? Ela é mais polifônica. Eu lembro muito de uma fala da Verinha, quando ele fala, nossa, a gente quer contaminar os outros. Eu, não, menino, contaminar não, contaminar é uma coisa tão feia, vamos polinizar, vamos fazer outra coisa, né? Então, quer dizer, a gente foi se ajeitando ali, a gente falar, Júnior e Rai foram fundamentais e essenciais nesse polinizar, né? Porque em todos os projetos, né, Júnior? Acho que todos os projetos desde 2000 o Edu nasceu em 2010, então a gente fez um pouco antes, então já são 14 anos que a gente vem realizando coisas, e em todos esses trabalhos que a gente fez, teve a participação massiva do Júnior e do Rai, né? De ficar aqui com a gente, da gente conversar, da gente trocar, de participar do projeto, de fazer mútuas trocas, né? E aí, quando eu falo Júnior e Rai, claro que se estende também a Josi, Vera, né? Jadiel, né? Enfim. E aí a nossa construção vai seguindo, né? E como a Lu iniciou falando do centro de estudo, o centro de estudo foi o local onde a gente viu assim, pô, vamos criar um lugar para isso, né? Atualmente a gente tem um espaço virtual, né? Que a gente não tem movimentado tanto, para dizer bem a verdade, mas ele existe. Ele está nas ideias, né? Nas nuvens daquelas pessoas que passaram, né? Quando encontramos todos e todas para isso aconteceu logo depois do terceiro encontro de cenopoesia, a gente pensou na ideia de uma flor rompendo o asfalto, né? Qual é a ideia? Qual a proposta de uma flor que rompe o asfalto, né? Muito pensado um pouco no fragmento do poema do Dumont, né? Que ele fala lá da flor, a flor que nasce na rua. Passam de longe bondes, ônibus, rios de aços do tráfego, uma flor ainda desbotada, inunde a polícia, rompe o asfalto. Uma flor do lado das montanhas, das nuvens maciças, pequenos pontos brancos móveis no ar. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Você colocou a imagem aí, Edson? Não coloquei. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar só uma imagem para a gente.
para ilustrar um pouco. Inclusive, Edson, vou me metendo aqui também, tá? Claro. Vou me juntando a vocês. Agora, durante a escrita do processo de qualificação, eu trouxe o que é que a gente tem de produção literária, né, da Sendo Poesia, que a gente tem uma produção fora da academia, e ela é anterior à academia, isso é fato. E um dos trabalhos que a gente traz para o diálogo é exatamente, né, os livros do Rai, a gente vai inserir os livros do Reginaldo, os livros do Buraco, então são produções que não estão no campo, não nascem dentro da academia, a academia vem estudar isso, né? E uma das coisas que vocês falam muito nesse livro, acho que é a provocação, e que assim, o que é que alterou nos modos de fazer o teatro de vocês, né, o Teatro do Buraco, a partir dessas vivências com a Sendo Poesia? O que é que vocês observam de mais relevante? Isso aqui foi algo que realmente impactou aos modos do que aquilo que a gente já vinha fazendo. Para vocês todos, tá? Elisete, Rodrigo, quem tiver aí. Primeiro foi abrir mão do próprio teatro, sabe? Essa possibilidade de você jogar com o outro, com a outra na rua e possibilitar que você abra mão daquilo que você traz identificado como teatro, como cena pronta, como aquilo que tem que acontecer, como aquele roteiro intocável. Não, a Cenopoesia ela é isso, ela é ato, é momento, né? Por várias vezes a gente foi atravessado por essa ativação do público, né? Aquele que o Boal pode chamar de espectador, né? Mas aquele momento de liberdade do público, onde ele é tão envolvido que ele passa a participar da cena. É o momento que você deixa o ator de lado, deixa os textos de lado, deixa tudo de lado e dá um momento para o outro, para outra ser o protagonista. Poderia narrar vários eventos, mas o principal dele foi quando a gente estava numa praça aqui em Perus, uma praça que a gente achou que não ia acontecer nada, porque estava um dia chuvoso e tudo mais, e de repente 2 jovens que estavam lá em plena manhã, mas visivelmente tinham atravessado a noite bebendo, estavam ali de canto numa mesa, e quando a gente começa pelas ordens do rei que pede socorro, né, ele entra em cena, a gente dá uma coroa para ele, dá uns tecidos, também é bom dizer, né, esses elementos ativadores são importantes, e aí ele toma o espetáculo e conduz o espetáculo, e aí de repente alguém fala, ô Gabriel, vamos embora. Ele fala, não, hoje eu não vou, hoje eu estou aqui. Então, a Cenopoesia para a gente vem muito esse lugar, Josi, de abrir mão do próprio teatro para deixar acontecer a Cenopoesia. O Rodrigo fez até um mestrado, uma tese toda pensada nisso, né? E ele falou que ia ler os 3 capítulos, né? Então... Que por acaso tem 3 capítulos. Eu gosto bastante de ouvir. Gosto muito, muito de ouvir. E eu, quando começo a falar, acho que dentro do grupo ali no Buraco, eu tô um tagarela até. Mas quando eu começo a falar, as coisas saem fora de lugar, fica desconexa a narrativa, eu começo uma coisa e termino em outra. Então, a hora que eu sento e escrevo, eu acho que eu organizo melhor. É comum Diga, na Júlio. Cenopoesia. Pois é, eu fui descobrindo isso também. Durante a escrita do mestrado, eu fui descobrindo que a narrativa é essa mesmo, é essa constelação, a gente olhar para o céu e ver esses montes de pontos brilhantes e a gente vai fazendo as conexões entre elas. E eu comecei falando lá numa reunião do Buraco que achava esquisito eu falar sobre o grupo com a presença do grupo. Falar da história do grupo, mas falar a gente sai se quiser, Rodrigo. Que começaram lá o grupo, mas eles estão aqui presentes, então
achava estranho. Ou como falar de cenopoesia com a presença do Júnior aqui e de vários cenopoetas. Mas é uma maravilha também a gente colocar essas coisas todas para fora, né? De um jeito assim, muito, muito afetivo, porque às vezes eu guardo tanto na minha cabeça, eu acho que eu não estou entendendo as coisas, e no fim das contas, quando eu ponho para fora, vem o Júnior e diz: não, mas é isso mesmo, você está entendendo. Então é bom. A cenopoesia começou para mim nesse contato do projeto que virou mais tarde, que deu lá o resultado do espetáculo Pelas Ordens do Rei de Buraco. Esse livro, que eu também fui ali na estante pegar, que a Lu mencionou, foi fundamental para mim, assim, pegando o gancho na pergunta que você diz, o que mudou. Eu acho que a minha forma de ver as coisas e de me relacionar com as coisas talvez tenha mudado a partir daqui. Eu fui o primeiro a receber os textos que viriam a ser publicados para poder fazer a revisão, então eu me senti presenteado por esses textos. Para mim foi um presente ler, assim, um leitor de primeira mão, e eu passava páginas e páginas adiante, voltava, ia adiante, voltava, e no fim das contas eu me vi muito surpreendido pelo conteúdo todo que estava sendo colocado, pela seleção cuidadosa de cada texto, porque esses textos não eram apenas um texto, mas ele estava ali presentificando pessoas. E aí eu comentei com o Edson, era um comentário livre, e o Edson achou, não, põe lá no livro, e a última página, ele termina isso. No final da leitura toda que eu tinha feito, eu me dei conta da trajetória percorrida pelo grupo, dos tropeços e dos avanços dessa longa caminhada que foi ter feito o livro, mas que a história era muito, muito mais antiga, como no poema Cantiga do Rai. Do grupo, como o grupo apresenta o trabalho das outras pessoas, e eu vi, assim, tanta gente bonita envolvida, como pessoas que estão aqui presentes hoje, que na época eu sabia só através do livro. Eu sabia da Vila dos Poetas porque eles falaram que eles foram lá, eles visitaram, encontraram a galera muito incrível e deixaram aqui registrada. Isso, para mim, modificou muita coisa e motivou mais tarde eu escrever essa proposta de dissertação de mestrado para contar a história do grupo, para contar um pouquinho da cenopoesia e tirar algumas perguntas ali que me inspiram ainda a continuar pesquisando. Silêncio. Alô? Profundo. Profundo. Rodrigo, eu não sou e nunca serei um ser concreto. Serei sempre leve, leve, leve. Cenopoesia, me leve. Amém, Júnior, amém. Eu não lembro quem que falou, se foi o Reginaldo, ou se foi o outro rapaz que falou depois dele, que disse a seguinte frase: eu me aceito como sou. Eu acho que a cenopoesia, ela trouxe essa potência dentro de mim, sabe? Ela traz uma possibilidade de você ter coragem, de assumir o seu caminho, sabe? E é um caminho que depois você fala, não tem volta. Caramba, é isso. Tudo o que eu vou fazer, ele está trilhado por esse olhar cenopoético.
Então, dentro desse livro ainda, que a gente gosta muito, é apaixonado por ele, é porque foi o primeiro livro, eu acho que escrito por nós, pelo Buraco. Eu acho muita gente envolvida, mas que a gente não abriu mão de nenhum pensamento, assim, sabe? De nenhuma palavra. E que a gente participou efetivamente da escrita dele do começo ao fim. E ele traz um pouco da síntese de um trabalho de 20, que era o trabalho que a gente estava envolvido, de 20 anos do Buraco. E nesse trabalho, um dos trabalhos que a gente fez foi trabalhar a voz. Então, esse foi um trabalho que, junto com a Cenopoesia, eu descobri a minha voz. Eu que não gosto, sabe? Eu não gosto da minha voz, não gosto de cantar. E, ao mesmo tempo, esse trabalho trouxe muita coragem de entender o que me tirava a voz. O que te tira a voz? E, às vezes, não é fácil olhar para isso, né? Olhar que o que te impede, às vezes, está dentro ali, né? E você nem sabia. E aí, dessa prática, eu escrevi um poema, que foi o seguinte. Marcelo, chegou. Qual a voz da minha alma? Qual a voz da minha alma? Eu não sei, não escuto. Será leve ou pesada, grave ou aguda? Eu não sei, não escuto. Desafina ou afinada, alegre ou escura? Será múltipla ou só minha? Qual a voz que não escuto? Às vezes grita, que assusta, logo se esconde no escuro. Qual a voz da minha alma? Ela brilha ou desafina? Será múltipla ou só minha? Qual a voz que não escuto? Ela é minha, só minha, a voz que me descobre. Então, essa voz que eu fui descobrindo nesse momento foi trilhando e não parou mais, assim, né? Então, fui tendo coragem de ir a lugares, de revisitar lugares que eu achava já acomodado. Um deles foi o yoga, que no yoga a gente vai, enquanto professora de uma prática, a gente vai numa prática coletiva, e o que eu percebia? Que muitas pessoas iam em busca do yoga como um lugar de... mais um lugar de cá, vem cá e me diz o que eu fazer. Me diz assim, eu vou levantar o braço para cá e é isso, me diga o que eu vou fazer. E eu comecei a provocar, não, peraí, não vou dizer mais o que você vai fazer, vamos descobrir juntos o que é o seu corpo, o que seu corpo tem a dizer. E aí eu juntei o yoga e a cenopoesia. Yoga e cenopoesia. Você lá, provocação, aí o pessoal chegava, mas o que é cenopoesia? Eu ainda não descobri o que é yoga, cenopoesia vai ser mais fácil. E a gente ia. E aí havia muita irritação, aquelas pessoas elas não queriam. E aí foi um momento que eu misturei, dentro dessas práticas de yoga, jogos, ali misturado, não tinha nomes, eu não ia falar assim, agora a gente vai fazer jogo teatral, não. A gente vai brincar com o corpo. E era um momento de muitas possibilidades de tratamento. E o que eu percebia nessas aulas, uma tônica principal que mudou, a alegria. As pessoas ficavam assustadas de se perceberem felizes, sabe? Muitas vezes perdida, porque não havia um comando, uma voz de comando, mas no final havia uma alegria. Aí eu falei, opa, bem-vinda, bem-vindo de novo. Então, era aulas de muita catarse, de muito choro, de muito encontro, de muita aceitação com aquele corpo que está ali. Aí, uma pergunta que o Rai também gostava, que eu falava assim, eu tenho um corpo ou eu sou um corpo? Né? Como que eu lido com esse corpo? Então, eram provocações ali. E a turma que começava, às vezes, com 20 pessoas, no final tinham 6 ou 7, assim, corajosas, da provocação e aceitando aquele desafio e se colocando em jogo, assim, sabe? Então, eu percebi que era forte. Era, muitas vezes,
violenta essa provocação. As pessoas não estão acostumadas a dizer, a ouvir, a pensar e falar sobre o seu corpo. O que me levou a minha outra etapa, a criar coragem para mais um passo, que foi a fisioterapia, que eu percebi que eu gosto de cuidar. E que a cenopoesia, ela tem enquanto ótica o cuidado, né? O cuidado afetivo. Mas o que eu queria cuidar além disso, de cuidar mesmo desse corpo. Então, tá, se me chegam corpos que não se encontram, que sabem muito pouco sobre ele, né? Como que é isso na saúde? Né? Como que eu vou reconhecer essa máquina? Assim? Como que eu acesso? Como que eu desconstruo? Onde que nasce a doença? Né? Por chegar nesse momento, a gente está num momento de saúde coletiva muito grande. Assim. Então, eu lá com meus já 40... então, eu estava lá antes, iniciei um novo local de trabalho, que é a cenopoesia. Eu considero assim, ainda não sabe, a cenopoesia dentro da fisioterapia, da área da saúde. E que, Júnior, ai meu Deus, eu estou lá tendo uma aula de anatomia e eu já tive uma ideia de espetáculo, de um palhaço andando dentro de um corpo, sabe? Esse palhaço que se descobre nesse corpo. Então, vem imagens de árvores, Então, estou nessa busca. Então... Massa, Lucélia. Tudo isso é para dizer que é isso, que eu acho que a cenopoesia, ela te dá coragem de você ser o que você veio a ser, entendeu? E é nesse momento que a gente está nesse espetáculo novo com toda essa coragem. E essa coragem a gente vai somando a novos coletivos o tempo todo, assim. Lucélia, inclusive, eu pontuo aqui uma fala sua nesse relato da experiência dos 20 anos, né, do buraco e desse encontro com a cenopoesia, quando você diz assim, mergulhamos nesse ideário cenopoético pelo corpo e suas manifestações, por meio das práticas da acro-yoga, o palhaço, a voz e a musicalidade. Quanto mais eu procuro ordenar, encaixar com algo conhecido, mais a cenopoesia me tira do lugar. E aí você traz uma fala do Jade, o Andi, né, quando ele diz, cenopoesia rebolar com o cérebro e pensar com o corpo. Faz muito, né, dessa ideia que você tem, né, da flexibilidade, dessa discussão com o corpo, de colocar esse corpo em risco, e também toda essa inversão que você traz. Exatamente essa inversão, essa imagem aqui, ó, gente, que aproveitar que eu tenho ela aqui, essa imagem que é do Jade, que ele fez para o livro, e que é uma postura do yoga, Shirshasana, que é a postura de cabeça para baixo. Então, nas posturas de inversão, uma postura de inversão, quando você se coloca em inversão, você se coloca de cabeça para baixo, seu mundo também muda, né? Você muda a sua perspectiva. Então, eu acho que a cenopoesia, assim como essa imagem, ela está o tempo todo a mudar a tua perspectiva, sabe? A você se colocar em ação, provocação, ela provoca totalmente a ação. E se você não consegue responder a isso, você fica doido. Você vai tentar responder de outras maneiras, e não há outra maneira a não ser se arriscar. Ele é o autoestudo, essa provocação de autoestudo ao tempo todo, entendeu? Porque o que eu disse do que eu fiz há um momento atrás, daqui a pouco já não me serve mais, porque eu já estou tomada por... Esse encontro, ele já traz outras experiências, ele já está tomada de outras referências, entende? É meio doido, né, Júnior? Doido. A cenopoesia ela é uma somatória, né? Quando a gente pensa a cenopoesia enquanto o material, o repertório humano que eu tenho, então, portanto, enquanto eu não estiver produzindo, enquanto eu não estiver com os meus neurônios, meu corpo conectando a coisas, fazendo encontros, esse meu repertório tende a aumentar. E aí, a todo instante, a conversa vai ser
somada de experiências, né? Aquela velha história, nunca se banha no mesmo rio, né? Então, assim, a todo instante a nossa experiência é outra. Tendo essa fala, mas tomando como exemplo algo que pode ser considerado já até velho, porque já está há 7 anos, ou pelas ordens do rei que pede socorro, ele é sempre novo a cada experiência, porque ele traz o acúmulo da experiência nossa ao fazer, né? As intervenções, e aí talvez falando um pouco respondendo a pergunta da Josi, a sinopoesia nos deu a capacidade de experimentar a cada cena, a cada ato, experiências novas de improvisação, sabe? A gente tem que estar sempre na manga as coisas prontas. É diferente de uma improvisação de alguém que já está ali, já um repertório de improvisos. Sabe como o artista de rua, ele sabe muito bem como jogar, porque ele tem uma série de repertório de improviso. Na sinopoesia, esse repertório ele é mais amplo, porque ele é muito diverso, né? Nem sempre tudo funciona, né? E aí a gente tem que saber abrir mão, tem que saber entender. E para o buraco, nesse caso, é um coletivo, é sempre coletiva, né? A experiência ela não é de um único ator, de uma única atriz em cena, ela é sempre coletiva, né? Porque para acontecer, os nossos corpos, como a Lu falou, ele é coletivo e tem essa sensação de sempre sermos muitos e muitas em cena, não somente os 5 atores, tal. A gente sempre procura se espalhar pelos espaços, né? Os espaços têm vida. Os espaços têm vida, né? Vazio não, vazio não. E eu vejo exatamente por aí, essa leveza, esse leve, breve e que me leve, é sempre um abraço coletivo, entre essas idas e vindas. O que eu escuto quando ouço alguém falar sobre sinopoesia é sempre uma explicação muito, muito múltipla. E me parece que ela não é uma coisa só, que ela é muitas, e ao mesmo tempo ela é uma só. Ela é esse duplo o tempo inteiro, porque vendo o buraco se embrenhando na sinopoesia, quando eu escuto os parceiros falarem sobre isso, eu vejo que eles tentam explicar a sinopoesia não explicar, mas eles tentam falar da sinopoesia por meio do teatro. E aí a experiência da Lu agora com o acro-yoga, ela traz essa revelação da sinopoesia pelo acro-yoga. E aí quando eu escuto o Rai, é pela poesia, pela filosofia, o Júnior pela palhaçaria. Então, ela vai se ampliando, ela vai se mostrando, se revelando diante da nossa frente, de uma maneira que, ao mesmo tempo, eu reconheço como alguma coisa familiar e desconheço pela novidade e o frescor que ela vai se mostrando. Eu sempre fico nesse conheço, não conheço, e vou deixando me levar, vou sendo abraçado por ela, vou sendo abraçado. Dentro desse momento que eu tive aí de sentar e refletir sobre a sinopoesia, eu achei curioso que, novamente, depois que eu cheguei no final de ter produzido bastante coisa, a melhor maneira que talvez eu pude mostrar como entendi a sinopoesia foi pelo berço que eu nasci, foi escrevendo ali uma epígrafe. Eu peguei o texto aqui, eu pude escrever assim, né? Meu avô materno era professor. Entretanto, a minha mãe não pôde ir à escola. No interior rural de Minas Gerais, observando o pai de longe, entre as idas e vindas da entrega do almoço, ela aprendeu a ler e escrever. O meu pai também não foi à escola. Ele sabia escrever seu nome, e em São Paulo sabia pegar o ônibus para o caminho do trabalho, porque a minha mãe ensinou.
essa dissertação eu fiz em dedicação à minha mãe, Maria José, e ao meu pai, Eupídio Lopes, porque muitas vezes eu senti fazerem pesar suas mãos sobre as minhas. Então, dentro desse lugar familiar que eu me reconheço, ao mesmo tempo eu estou sempre me reconhecendo, me renovando. É a impressão que fica para mim. Bonito isso, Rodrigo. Lindo, que lindo! Lindo. Rodrigo. Deixa eu pegar Josi, desculpa, deixa eu só pegar um parênteses aqui. Tem pessoas pedindo o livro, eu vou pôr aqui no chat o endereço do nosso portal, lá no, que é o portal Seno Poético, né, o local que foi alimentado pelo Centro de Estudos. Lá tem uma página, tem uma aba que tem lá material de estudo. Lá nesse material de estudo tem o livro em PDF, como também tem outras publicações nossas. Então dá para baixar, acessar lá, fazer uma visita rápida. Inclusive, Claudiana, eu trouxe o livro físico para você. Desde o Encontro Sendo Poesia, ainda não entreguei. Me desculpa. Ai, que boa notícia! Mas está comigo, sim. A primeira oportunidade eu levo. Eu queria aproveitar, Rodrigo, esse depoimento lindo que você traz, né? E, ao mesmo tempo, essa sua fala de que a Seno Poesia mexe com algo que eu já sei, né? Que está comigo, que o Rai vai chamar dos repertórios humanos, ou seja, aquilo que já está comigo, que eu não sei que eu vou sacar isso naquele momento dentro de uma necessidade. E do frescor, quando você traz, ou seja, eu sei que tenho algo, a gente pensou em algo, tem um roteiro, ou tem algo ali, ou está dentro de mim, mas a gente só sabe o que é e o que vai ser no acontecer. Então, é por isso que a gente diz que a Seno Poesia ela é um acontecimento, porque ela se dá no diálogo. Então, no diálogo, quando eu trato esses meus repertórios, né, para aquilo que o momento pede, para aquilo que a ação vai levando a gente a um desencadeamento desses nossos repertórios, seja eles artísticos ou não. Né? Pode ser um abraço, pode ser um depoimento, pode ser uma fala. Então, e esses repertórios que estão em nós vêm também do que vem já das nossas gerações anteriores. Então, pensar de um avô que era professor, de um pai, de uma mãe que não foram alfabetizados. Né? Isso é muito relevante, isso está no seu repertório, isso está na sua construção, e como é que isso é acessado no decorrer de um processo de sendo poético. Então, eu acho que isso é muito forte, né? Antônio B. levantou a mão. Gente, é uma roda sendo poética. Jesus te aguarda, Jesus te aguarda. Levantou a mão, tá salvo. Salve. Boa noite. Não, eu ia pegar o embalo. Josefina, estou contemplando sobre o que eu queria comentar, né? Ela até citou aqui no chat, né? Citou o Edson também. E eu queria comentar porque eu fiquei muito provocado pelas falas de ambos, né? Tanto do Edson como da Lucélia. Pois quando a Lucélia diz, vamos fazer uma prática, que eu não sei o nome dessa prática ainda, mas vamos fazer, né? Aí eu até se tão provocado que eu escrevi no chat. O que seria do mundo sem as coisas que não têm nome ainda, né? Porque, poxa, né? Que loucura sendo a poesia. Antes ela acontece, depois talvez a gente consiga expressar o nome para ela. Talvez a gente consiga. A preocupação não é essa, não é encaixar ainda, né? É primeiro acontecer, não é isso? Enfim, eu estou muito animado para ver esse material. Assim, no mais, eu sou um educador, professor de história, né? E eu posso dizer que essas ideias assim também me tocam muito, né? De repertórios. Porque durante o tempo, e até hoje é um pouco moda ainda, a gente fala, desconstrução, como se a gente tivesse que esquecer que a gente é, né? Como se a gente tivesse que desaprender que a gente aprendeu a ser para substituir por outra informação. Só que aí que tá, Josi, como eu falei, ela me contemplou bastante sobre repertórios, né? E por que não? Esses repertórios podem, né, conviver, se harmonizar, né? De forma harmoniosa ou não, né? Porque eles construir, eu acho que até, muitas vezes é até um ato violento, né? Dói, assim, né? De certa forma, né? Poxa, esqueça o que você aprendeu, agora o que vale é isso, não. Por isso que eu sou muito, assim, levo para mim, para o meu trabalho, para a minha vida, para quem eu sou, a ideia de repertórios humanos, né? De não se apagar o que eu já... Poxa, a minha experiência não é válida, não, eu tenho que esquecer, enfim. E a gente ir jogando, né? E digo mais, quando se fala que a cenopoesia é híbrida,
parece que tem um ar de novidade nessa afirmação, só que aí que tá. A separação é que é nova, né? Esse lance de dizer, não, teatro é essa daqui para cá, música é essa daqui para cá. Essa separação é nova e é burguesa, gente. É tipo, tem uma vida curta e já tá vencida, inclusive, né? Quando a gente fala híbrido, tem um tom de novidade. Só que aí que tá, a gente é muito, muito antigo, né? Ainda mais quando a gente se entende como cenopoeta, como que, né? Enfim, como fazedores e vivedores de cenopoesia, né? É um ritual, gente. É uma parada muito, muito, muito antiga, né? E é isso aí. E a Claudiana, por exemplo, que aqui representa, né, um curso da área das letras, o Rodrigo também, né? Então, que linguagem é essa do nosso corpo, né? Esse corpo que ainda que traz uma linguagem que a fala, que a palavra ainda não dá conta, mas que ela ainda vai se fazer diante do acontecimento que é a linguagem corporal. Isso é muito, muito bacana, uma sacada muito boa. Falando um pouco do que é ou que foi a relação de construção do Centro de Estudos, acho que o Marcelo Palmares ainda está aqui, Marcelo? Acho que o Marcelo foi um grande contribuidor, porque o Marcelo, parceiro antigo ali do Pombas Urbanas, e Pombas Urbanas e Buraco tem uma história, não é nem paralela, é uma história que se cruza. Pomba no buraco na pomba. Reforçada lá no Ocupanise. Reforçada no Ocupanise, está escrito lá na parede, né? O mantra, pomba no buraco, buraco na pomba. O buraco na pomba, pomba no buraco. E Marcelo foi uma pessoa fundamental, porque também, como parte de um trabalho pedagógico, de uma formação pedagógica que ele estava vivenciando, a palavra, né? A palavra estava muito, muito presente. E Marcelo trouxe isso a todo instante, e isso acabou polinizando, como falei, todo mundo. Então a gente foi buscar o nascer palavras. Como é que nascem as palavras, né? Então a gente foi fazer esse nascimento de palavras no ato senopoético, né? Então, Marcelo, puder falar um pouco de como é que foi essa experiência com a gente aqui e tal. Bom, primeiro que um convite maravilhoso, né? De um grupo irmão. Salve, salve, salve a todos, Júnior, Josi, Lu. Eita, todo mundo aí, né? Então, assim, Rodrigo, foi muito acolhido, né, no buraco, e brincando, né? A gente foi brincar. E eu vinha dessa experiência da pedagogia na universidade, das palavras geradoras do Paulo Freire, e eu fiz uma proposta de como que a palavra nasce, né? O que ela gera, né? Porque a gente já nasce com uma palavra, que é a escolha do nosso nome, né? Que alguém escolhe por nós, né? Que é uma palavra que a gente vai carregar para a vida toda, né? Mesmo que a gente mude, a gente sabe que tem aquele embrião daquela palavra com a gente, né? E aí eu trouxe essa proposta, e aí a gente topou e a gente começou a provocar as pessoas na intervenção. A gente foi para a rua e a gente provocava as pessoas com uma palavra. Ela dava uma palavra para nós, e aí a gente brincava com a palavra dela. E aí da palavra vinha memória, vinha vários outros elementos, que a gente começou a brincar com esses elementos, né? A pessoa se sentia envolvida e dava uma certa confiança para nós, né? Parecia que ela estava dando aquela palavra para nós, né? Nos dando o direito de brincar com aquela palavra que era dela e que ela estava compartilhando com a gente, e que a gente cenopoetizava na rua. Isso foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Foi um ato mesmo, né? Um ato potente, né? De estar juntas, juntos, juntes, e sentir essa vibração da pessoa através da palavra, porque não é todo mundo que vem para uma roda, né? Que entra numa roda e vai jogar, mas dar uma palavra, né? Dar um gesto, e que esse gesto venha carregado de sentimento, venha carregado de palavra, foi o que mobilizou a gente naquele momento.
Creio que é isso. Estou adorando ouvir vocês. Cheguei cansadíssimo, você chega, né? Aí eu falei, aí essas vozes todas assim foram me curando, foram restaurando a minha saúde. Muito obrigado. Eu queria só Palavras é difícil ou corrói um destino. Confesso que o meu foi corroído pela batida da língua, saliva do passado, azedume do futuro, pedras que rolavam livre, fizeram-se muro. Preso da velha carcaça, na peleja de desfazer os muros, desenhadas pelos meus pensamentos, agora transborda antídoto, produzido pelo sentimento de ação sem fronteira e infinita. Viva Marcelo! Viva a palavra! Daquele momento que a gente estava ali no buraco, no centro de estudos, né? Pensando palavras, jogando palavras, eu fiz umas anotações e eu nunca disse para o grupo. Aí o Marcelo falando agora, eu queria dizer. Das palavras, gosto dos substantivos. Elas guardam a substância das coisas, o núcleo e a superfície das coisas. Por detrás do invólucro, palavras, vagueia pelos vãos da pele, penetra camada por camada, aprofunda a criação de um segredo perdido. Preservam o que ninguém é capaz de descrever, mistério que todos conseguem intuir. Nasceu palavra. Nasceu palavra. Não guarda essas coisas não, cara. Compartilha. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Cortázar, que eu gosto muito, que ele fala algo assim, né? O que eu amo é o seu sexo. E o seu sexo, o que eu amo é o seu corpo. O seu corpo é a sua boca que me atrai. Da sua boca, o que mais eu gosto é a língua. E sua língua, o que eu amo é a palavra. Viva a palavra, essa palavra da gente, cada vez mais eloquente, gritando justiça e paz. Viva a palavra dos versos de um violeiro, de um MC, de um vaqueiro, dos aboios dos currais. Viva a palavra do brado de um estudante que cada vez mais garante que a luta continua. Viva a palavra do nosso artista de rua, com a sua arte fenomenal. Viva a palavra, essa arma santa que sai de cada garganta na apresentação de um sarau. Viva a palavra, é de Maeudes, poeta da Serrinha, aqui presente, presente. Viva a palavra, viva a palavra. Viva. Viva a palavra. Eu queria só situar, né, porque a gente traz, assim, em volta a programação, o grupo do Buraco, lá de São Paulo. Então, nós estamos falando também de dois grupos que estão, né, na periferia paulistana, na periferia desses grupos, né? Uma célula de um trabalho lindíssimo. Então, eu provoco vocês também a querer compreender um pouquinho, né, de onde vem essas insurgências, podemos dizer assim, essas ressurgências desses grupos que se mobilizam junto à Senopoesia, tal qual a Serrinha e todas as comunidades periféricas aqui de Fortaleza, né, do Ceará, onde a maioria está representando aqui hoje. E você pensar, Josi, que o Pombas, você tem o Centro Cultural Arte em Construção, que é um local de vários grupos, né? É outro local ali que tem vários grupos presentes ali. Então, tem o Pombas Urbanas que vai além já, né? Já é além dele, já são várias camadas aí de grupos e que a Senopoesia também já está sendo presente, né? Nesse dia a dia aí de fazer do Centro Cultural Arte e Construção. Não, o Centro Cultural já é um centro senopoético, por ele reunir essa diversidade, né, dessas linguagens ali, em diálogo, dessas formas de fazeres. É um espaço senopoético em si. É um espaço semeador de asas, como os pombas gostam de dizer, né? A Senopoesia, ela chega nos cantos que já tem energia.
incendeia os cantos que não têm energia com poesia. Lá tem muita energia, foi feito de energia. Desde a sua construção, desde o seu começo nas ruas, subindo prédios em São Paulo, ocupando as praças, Colino, querido. Tudo isso faz parte dessa história, dessa trajetória. Saudades eu faz chorar, hein, cara? Eu choro de saudade pra caramba. Muitas saudades, muitas saudades. E pensar o Lino falando pra gente naqueles escombros. O que vocês acharam desse lugar? Esse lugar é um chamado. Esse lugar é um chamado. E dançando naqueles escombros, a gente falou, o Lino pirou, né? Lino pirou. E aí, aqueles escombros sai arte. Nasce palavra. Nasce palavra. E tem uma relação muito grande desses escombros, dessa história que o Marcelo sempre traz, porque na época eu morava em Cidade de Tiradentes, né, e quando eu fiquei sabendo que um grupo de teatro ia ocupar um espaço de um supermercado em ruína, eu fui lá ver, né? Falei assim, deixa eu ver esse grupo aí. Aí cheguei lá, olhei assim, vi, mas esses caras são malucos de vir para cá. E falei assim, vocês precisam um dia de ajuda aí, tá aqui, né? Aí o Marcelo guarda uma imagem, eu chegando lá de bicicleta, entrando no espaço Pambos Urbana de bicicleta e tal, e ele falava isso sempre, todo lugar que ele estava, nossa, a primeira pessoa a aparecer lá foi o Edson, que chegou de bicicleta. Nem de bicicleta eu ando, eu não sei que imagem era essa, mas aí a gente brinca com isso, que era uma bicicleta com asas, que fez toda essa nossa relação, né? Então, quer dizer, a gente vai construindo as imagens imaginárias sendo poéticas. Pior que eu tenho essa imagem mesmo. Não falei que a bicicleta, né? Depois, gente, é uma coisa igual o Rodrigo. Eu vou contar agora que a bicicleta saía voando, assim, tipo Pegasus, né? Então, só para situar ainda, né? Então, é um grupo que se organiza, né? Um grupo, não, um coletivo de grupos que se organizam a partir, né, de uma ocupação, né? De um espaço em ruína, de um espaço... Isso é maravilhoso. Alex? Eu queria só dizer uma coisinha, é que assim, como esse exercício sendo poético, essa convivência sendo poética que a gente tem vivido, né, nesse tempo e aprofundado mais com o buraco, assim, eu estou dando aula de teatro para as crianças. Minha aula chama Teatros, Brincadeiras e Leituras. E nas leituras, eu fico só perguntando para elas, que palavra que vocês não sabem o que é? Né? Vamos ouvir, mas vamos ouvir com atenção as palavras que a gente não conhece. E aí surgiu uma palavra chamada abatolá, que a gente estava lendo no livro do Emicida. Aí eu falei, e o que é abatolá? Aí o menino falou, é macumba. Aí eu falei, não, macumba é um instrumento musical. Aí ele ficou me olhando assim, meio duvidando, eu falei, vou trazer a macumba na próxima aula. E eu levei o instrumento, porque eu tocava, né? Porque é um reco-reco, não sei se vocês conhecem, é um reco-reco de bambu, né? E aí eu levei a macumba. Aí eles falaram, nossa, isso é macumba? Aí eu deixei todos eles tocarem. Aí eu falei, e quem toca macumba, o que é? Macumbeiro. Para sair dessa palavra geradora, né? Sai toda uma possibilidade de você vencer esses bloqueios religiosos neopentecostais que a gente recebe o tempo todo, né? A intolerância religiosa está aí, eu não conheço e eu já discrimino ali naquele primeiro momento, porque foi a primeira coisa que ele me falou, isso é macumba. E foi ele que mais tocou a macumba. E eu vi que agora ele tem uma pegada com percussão. Né? Então, como a palavra, né? Eu fico muito atento na palavra, né? Como ela pode ser usada por um sentido e para o outro. Outro dia a gente está falando de poder. Poder pode ser substantivo, como pode ser um verbo, né? Então, essa dualidade que a palavra pode dar e a forma que você tem de usá-la ali, né? E quando a pessoa te dá uma palavra, né? Está dizendo muito mais do que a palavra, do que o significado daquele momento. Bom, encerro aí minha... Obrigado.
uma outra construção não, pode ser uma outra forma como a cenopoesia nos atravessa, eu sempre falo que é pela construção das relações humanas. Acho que toda relação é atravessada pela cenopoesia. Um relato pessoal, talvez, mas dentro da discussão também sobre cenopoesia, eu estou, né, gestor de um espaço público, então, assim, tem questões de conflitos, né, mediação de conflitos, relações, tudo mais, né. Mas, recentemente, eu me vi numa situação, assim, muito delicada, né, onde tinha, assim, um lugar de acusações entre duas pessoas pretas, onde uma queria mostrar para a outra que ela teve uma fala racista e que ele tinha que se corrigir e tal. Enfim, havia muitas feridas ali que não era da questão que eles estavam colocando, e sim de lugares de um campo de história pessoal de cada um. E aí, eu falando isso, eu olhei assim, poxa, tem muito nó aqui. Aí me veio: quem deu esse nó não soube dar. Quem deu esse nó não soube dar. Esse nó tá dado, eu desato já. E aí, assim, podia parecer aos olhos dos outros uma dinâmica, não, mas não era, porque eu fui puxando aquilo com a verdade, com a força, e eles começaram a entrar naquilo, e assim, eu não tinha uma corda no momento, mas eu fiz um nó imaginário, passei para cada um, e eles foram colocando, esse foi isso, e foi aliviando, e foi saindo, e a gente chegou no lugar onde o conflito, ele estava sendo impulsionado muito pelos desejos pessoais um do outro, de uma discussão, e não por aquilo que eles achavam que era, né? E aí se entenderam que eram duas pessoas pretas e que teriam que estar juntos e juntas ali pelo caminhar, e não brigar, né? Porque o inimigo não está entre nós, né? O inimigo é outro, então a gente não pode... E aí eu fiquei muito feliz, usei um movimento, um ato da cenopoesia, que eu aprendi isso dentro das rodas de cenopoesia, para mediar um conflito do meu cotidiano. Por isso que gosto sempre de dizer, a poesia realmente ela me atravessa a todos os instantes. Eu sou uma pessoa sendo poética, eu sou um ser poeta. Que maravilha saber que é um canto indígena, Josi. Nossa, fico feliz com isso, porque hoje em dia eu não sei se estou me aqui na mão para algumas coisas agora. Eu estou me identificando, estou me encontrando num lugar. Inclusive, esse canto, ele é muito cantado, a Verinha e o pessoal, né, traz muito para as rodas da ciranda e tal, mas ele é muito cantado no Ceará, pelo movimento indígena do Ceará, é um canto chamado toré, não é? É um toré. É um toré. Maravilha. E, inclusive, ele fazia parte, esse toré fazia parte do nosso espetáculo chamado Manifestações da Gente, que era um espetáculo sendo poético, que reunia um grupo de indígenas também, como é o nome, Júnior? Você lembra lá do pessoal? Eu tô mais velho que você. Aí perto de Fortaleza, Claudiana, ajuda aí. A gente foi tanto lá, que loucura. Tapeba, no Tapeba, em Calcaia. Tapeba. É que tinha também os meninos do PC, era muita gente mesmo. E tinha outro que além desse, né, era a Luana, que era uma indígena de lá, que estava no espetáculo, e a gente botou outro que era assim: eu estava sentado na pedra, eu estava fazendo colar, foi quando a pedra balançou, e eu fiquei nesse balancear, balanceou, balancear. Foi o pajé que me ensinou a balançar, mas
mas quem deu esse nó não Não soube, sabe dar. Quem esse deu nó esse não nó, não soube dar. sabe dar. A Esse gente nó, imitava de mulher. sem dúvida. Reginaldo, levantou a mãozita, pode abrir o microfone. Eu acho que foi sem querer, Reginaldo. Ele está com a mão levantada, tem uma mão levantada mesmo. Bom, considerando o horário, são 9 horas, eu acho que o grupo pode, sei lá, fazer um encerramento aí para a gente, né, abrir. Tem muita gente participando hoje. Nós já contei aqui, teve uma hora que tinha 32 pessoas, outros saíram e entraram, então a gente tem uma boa representatividade. Lembrando que a gente está gravando e esse material ele vai ficar disponibilizado pelo canal do Viva a Palavra, do Pragmacult. Então, a gente pode acessar depois, as pessoas que não acompanharam com a gente hoje, que vão se inscrever ainda. Peço que quem está aqui hoje, que não se inscreveu, se inscreva para a gente certificar no final dos nossos encontros em julho. É muito importante a gente ter o registro de quem veio, né, Cláudio, a partir do processo da inscrição, e aí a gente certifica conforme a quantidade de encontros que você participar. Olha bem, eu queria só colocar uma coisa aqui, simples, na verdade é pedido, eu sou pidão, eu ando pedindo a vida inteira, eu sou mendigo da arte, então eu tenho que pedir. Primeiro eu queria pedir agora também estou esquecendo o nome de todo mundo, só os que estão aqui que eu estou vendo, mas é o Fábio. Eu estou pedindo ao Fábio, porque quando o Fábio começa a falar sobre, me despertou uma curiosidade enorme de ver, porque a democracia e a arte, ela é um lugar de muito desencontro. Como eu dizia, embora haja muitos encontros, mas nós vivemos muito desencontrados de uma democracia que se coloca aqui em tal ponto. E que havia, tendo acesso a esse trabalho dele, depois que ele conseguir já fazer essa tradução, seria transformar isso em roteiros senopoéticos. Parar, a hora de fumar maconha. Como eu estou tomando em gotas, é hora de tomar maconha em gotas. Então, eu fiquei assim, tocado por essa possibilidade de ter acesso e pensando nisso. Até porque eu ando lendo muito sobre essa questão também, para um texto que eu estou preparando ainda, que não tem nome ainda, não sei nem se ele vai sair, porque às vezes eles começam a parir e a barriga não cresce muito, eles ficam pelo meio, né? Mas é interessante porque o grupo de teatro ele consegue fazer isso. Vocês conseguiram pegar toda uma escrita, uma retórica escrita e colocar em cena. Se a gente for olhar todos os textos que surgem a partir da poesia, da cenopoesia do Rai, ou de qualquer outro, a gente mexe com elas de um lado para o outro e elas vão para a cena. Então, é mutar esse trabalho que geralmente fica preso nas universidades, dentro de algum saco dentro da universidade, de algum computador, que ninguém, até para ter acesso é difícil, para se transformar na nossa linguagem. Vou terminar só com esse poeminha que eu fiz hoje no meio do caminho, quando caiu uma chuvinha e eu fiquei embaixo do negócio, que eu não ando mais em carro molhado. Um céu, um sol ou uma lua, a vontade minha e tua vai além de uma folha de papel, de uma capa sem livro, de uma live ao vivo e de uma noiva sem véu. Ô, Júnior, que maravilha, que alegria te ouvir falar isso, porque é essa sensação que eu tenho também. Eu acho que eu me identifiquei com o que o Marcelo falou mais cedo, de às vezes estar aqui falando sobre cenopoesia para os cenopoetas, de um certo incômodo sobre isso. Eu me identifiquei com isso e eu acho que esse meu estudo
era um registro acadêmico e sociologia e tal, e eu fico sentindo, às vezes, justamente isso que você falou, que falta dar esse passo e comunicar esse conteúdo através da linguagem cenopoética. Esse passo eu ainda não dei, mas você dizendo isso me enche de alegria, porque a gente pode fazer isso. Eu acho que é importante, muito importante isso. Obrigado. Lembrando ao Júnior e aos demais, né, que Fábio vai discutir esse tema, né, de Xenopoesia e Democracia, a partir do seu trabalho, no dia 7 de julho. Então, vai ser o nosso 4º encontro. Beleza, vamos juntos. O Buraco gostaria de fazer mais alguma fala, de alguma consideração para a gente abrir para quem queira mais entrar na roda? Ou a gente Gente, abre... eu vou colocar aqui no chat o canal onde estão os outros encontros lá do Viva a Palavra, tá? Quem perdeu a primeira jornada, né? A do ano passado, finalzinho. Tá bom? Tá aí. Deixa eu ver se foi certo. De que nós temos aqui bastante. Alex está aqui também, lá do Cariri, Brena, Carol, Fatinha Vasconcelos, Francilé, Georgiana, Henriette, que participou com a gente da vivência lá na Serrinha. Vocês fiquem à vontade, viu, gente? De sacar um poema, de falar alguma coisa, de dialogar, perguntar ao grupo. Jerônimo, Jorge, Luana, Kátia também, que está discutindo sobre a Xenopoesia e vai fazer um enfoque depois sobre o raio. Luísa, Paulo Vitor, Pedro Júnior, que acompanhou praticamente todos os nossos encontros na outra jornada, né? Então, Raluzia, quem mais? Sandra Leite. Vamos lá, para não... Acho que não levantou a mão. Para não engasgar, deixa a poesia falar. Vai, Luana. Um vídeo falando, né, sobre essa questão do Chiquinho, né? Aqui da Praia da Redonda, né? Que foi uma pessoa que sempre acolheu muito a questão de todas as expressões, né, culturais. E aqui, quando ele falou, de repente o livro estava aqui perto de mim, né? E eu peguei aqui o livro e, de repente, quando eu abri, veio uma poesia que ele sentiu no dia 24 de dezembro de 2015, e essa poesia diz assim: seus coices e teus açoites são coisas do passado. Só me resta o presente, o futuro é incerto e sem valia. Perpetuarão de ti lembranças, já que não sou mais aquele vento que apaga sua vela, daqui para frente serei um homem em desalinho, igual um pássaro em voo. Só pousarei em galhos que tenha muito amor e carinho. Com os gravetos dessa história, construirei o meu novo ninho. E amanhã começa a pesca da lagosta aqui em Redonda, em Capuí, né? E quando a gente fala em toda essa luta das comunidades tradicionais, né? Em toda essa história que vem atravessando, né? Essas comunidades aqui, quando esse momento de hoje, né, me fez refletir sobre muitas coisas, né? Porque quando o Edson falou, né, que a gente tem que... Muitas vezes o teatro tem essa questão das cenas repetidas, né? Eu me coloquei... Parece que eu estava vivendo uma coisa que eu já vinha vivendo desde criança, né? Que às vezes, quando a gente está em alguns lugares, e as pessoas dizem assim, de repente as pessoas pedem que a gente faça uma poesia, né? E aí, quando ele falou isso, eu me lembrei que uma vez eu disse que a poesia não é só você falar, né? Também é você sentir, né? Então, esse momento, quando vocês falavam, eu me sentia assim que se abria, né, para um novo olhar, né? E aí eu me lembrava muito do que Chiquinho falava, né? Que a vida ela não está só aqui, né? Ela está em vários espaços, né? Ela não termina aqui, né? Então a poesia também é assim, né? Ela é muito livre, ela voa, né? Então quando vocês falavam aí da bicicleta, né? Que a bicicleta estava voando, né?
E aí é como as ondas também do mar, né? Quando levam as velas dos barcos, né? Vão voando, né? Sobre o mar. Então, tudo isso eu fiquei, assim, muito emocionada. Teve um momento até que eu fechei até aqui a câmera, que nesse momento eu pensei como é bom, né, a gente estar junto, né? Assim, embora a gente não esteja presencial, né? Mas aí eu acho que a gente acaba sentindo o acolhimento, o carinho, o afeto, né, do outro. É bom a gente estar pertinho, mas às vezes ouvir também é muito bom, né? A palavra ela nos ensina muito, né? Quando a gente se encontra, é bem mais que um encontro, como já diz o poema do Rai, né? Eu acredito muito nisso, Luana, nos encontros, né? Nesse trabalho, nessa construção coletiva, onde a gente vai unindo, onde a gente vai construindo pensamentos, vai construindo palavras, né? Como a gente trouxe agora há pouco, e isso vai transformando, né? Vai se transformando, né? O mundo é uma bola de ideias, né, Júlia? Se transformando, nos transformando, né? Então, assim, acho pegar todo esse material que já veio sendo construído ali pro Rai, pro Júnior, todas as experiências, e aí a Josi depois traz isso para um campo acadêmico, mas desculpa, Josi, se eu estou falando de forma errada, mas eu não vejo o teu trabalho assim como ele enquadrado dentro da academia, que você está tentando aproximar. Não, é um trabalho de liberdade, né? A Cena Poesia entra dentro da academia e você vai implodindo isso, né? Quando eu falo implodindo, é assim, aquele pensamento, aquele preconceito, às vezes que a gente tem com a questão acadêmica moldada em moldes europeus, em coisas que nos colocam aqui. Não, acho que você traz uma cenopoesia, por exemplo, é como se levasse os nossos trabalhos, como se levasse os nossos pensamentos para dentro da academia. Então, eu me sinto muito representado quando eu vejo o caminho que se está trilhando, né? Uhum. Quando juntos sonhamos, tudo pode acontecer. Pode acontecer. Começa a acontecer. Quando juntos sonhamos, tudo pode acontecer. Começa a acontecer. Começa a acontecer. Essa é uma frase do Naspolini, né? Que ele fez uma palestra de educação e a gente aproveitou, botou o violão e fez uma música. E cantamos já em alguns cantos. Quando juntos sonhamos, começa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer. Quando o buraco e o Pombas se reúnem, a cenopoesia começa a acontecer. Começa a acontecer. Vai voando, vai voando. Quando o poema de Reginaldo e a yoga da Luz se encontram, a cenopoesia pode acontecer. Começa a acontecer. Quando a vivo serpente palavra. encontra. Vai, Cláudia. Quando o Viva e o Templo da Poesia se encontram, começa a acontecer. É a Vila de Poetas. Começa a acontecer. É uma vila de alegria mesmo. Começa a acontecer. Quando a gente encontra pessoas tão fortes e amadas, as coisas começam a acontecer. Começa a acontecer. Começa a acontecer. Ai, o barato é o final, que é sempre essa bagunça. Sem dúvida. Enquanto eles usarem as armas de fogo, abusaremos das palavras. Jogaremos coquetéis diversos incendiários. Antes que eles venham com seus canhões e as suas fardas sujas, ocuparemos as ruas com a nossa poesia. Ocuparemos as periferias com a nossa prosa revolucionária.
Enquanto eles derramarem sangue inocente, contra-atacaremos com rosas e livros. Quando eles vierem com a pólvora, nos defenderemos com a nossa arte e os nossos sonhos de paz. Sejamos fortes, irmãs. A poesia há de nos salvar, a poesia há de nos remir. Xenopoetas de todos os cantos, univos! Atirem sons de liras, cuspam poemas na cara do sistema. Amemos uns as poetas, os xenopoetas irmãos, e assim venceremos. Mataremos o sistema por dentro, na sua própria vergonha de ser violento. Mataremos o sistema por dentro, com a sua própria vergonha, na sua própria vergonha de ser violento. É de poeta de lugar nenhum, Sarau da B1, poeta de lugar nenhum, Aglailson de Almeida. Eu vendo pó. Eu vendo pó, sabe? Eu vendo pó. Eu vendo pó. Eu vendo poesia. A minha, a sua, a nossa poesia, que a gente curte e gosta para poder ficar chapado. Pois é fácil viver, mas poucas pessoas sabem disso. Muita gente somente existe, resistente à evolução, segue parada, desistente de seus próprios sonhos. Vive quem é feliz, em qualquer situação, sente-se completo, sente-se completa, sentindo ser o que pensa ser, cria e recria um novo ser, que já era o que é e sempre será. Tudo segue a mesma lei, tudo tem a ver com tudo. Todos e todas temos de evoluir, porém é mais fácil, é mais rápido e é mais agradável em boa companhia seguir. Em boa companhia seguir. Que ótimo. Quero dizer poesia ao céu aberto. Sempre poematizar e não só universo. Eu quero dizer poesia céu aberto. Sem preocupação de certo. Poematizar e não só, mas também problematizar o universo. Viva a palavra! O universo. Viva! Eu me desago em poesia. Viva o buraco do oráculo! Eu me desago em poesia. Eu me desago em poesia, cantando na tardinha deste dia, o passarinho livre a voar, em uma rítmica compassada, quase parada, depois do tempo passar, cadenciadamente em poesia, cadenciadamente em poesia. Ótimo. Uau, que lindo! Cheiros. Vamos fazer um túnel direto para o buraco. Olha que o buraco é largo, hein? Depois passamos na pomba urbana e voamos com ela. Dá para só Júnior! Todos são bem-vindos, hein? Agora aqui no buraco a gente tem um espaço para receber, pelo menos tem. Para mudar o mundo. Rede tem. Para mudar o amor de todo mundo. O amor de todo mundo. Para mudar o amor de todo mundo. Então,
A gente agradece imensamente a disponibilidade, o aceito, né, do Buraco estar aqui nessa noite, junto com a gente, compartilhando dessas vivências e dessas escrevivências também que vocês trazem no relato e disponibilizaram hoje aqui para a gente, né, pelo livro, o acesso para cada um poder compreender e conhecer um pouco mais. Quando o Lu começa na fala dela dizendo assim, a gente queria escrever ali o que estava sentindo no momento, a gente não queria fazer uma história da Sendo Poesia. Mas hoje, né, quando vocês trazem esse relato dos 20 anos, hoje já é história. O que vocês fizeram naquele momento não queriam contar uma história, mas já é uma história hoje. E o que nós fizemos agora aqui já é história. Então, por mais falar do tempo presente, falar do que a gente sente, embora a gente não queira retomar o que já aconteceu, já é história. Então, nós fazemos a história e o mundo acontecer dessa forma, né? Fazendo os momentos vividos serem páginas em algum momento, ou serem palavras, ou serem poemas mais para frente no futuro. Então, olhar para o relato do Buraco é olhar para essa história, né, desse encontro com a Sendo Poesia, com os processos de transformação pelos quais vocês passaram e que fazem as outras pessoas se transformarem, transgredirem dos seus espaços, em diálogo, em relações, como vocês tanto falaram, em amorosidade, né, desse mundo de ponta cabeça, nessa inversão, né, dessa imagem da yoga que fica para a gente. Então, aquilo que está muito certinho, como é que a Senopoesia chega para inverter nos nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas ações. Então, quando está muito certinho, chama a Senopoesia para mexer com tudo isso e algo novo aparecer e uma nova história ser contada. Então, imensamente a gente agradece, né, o Viva a Palavra, e já deixa o convite para que vocês convidem outras pessoas para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 21 de maio, na terça-feira, com o Viva a Palavra, apresentando também sua trajetória. Então, gratidão a cada uma que veio hoje aqui. Nosso cheiro grande. Viva! Viva! Gratidão. Obrigado pelo convite, Josi. Obrigado a Claudiana, a todos e todas. Muito bom reencontrar, né? E é isso. Só agradecemos e que o caminho sendo poético continue. Rodrigo, eu quero aquele poema, viu? Que você não mostrou a ninguém, mostrou hoje. Está muito lindo. Tá muito lindo. Eu mando sim. Eu acho que a gente está na hora da gente juntar aí umas canções, né? Um pessoal vai cantar de um lado, outro pessoal vai cantar de um outro, porque são músicas que nos agregam, palavras que nos agregam, poemas que nos agregam. Acho que está na hora da gente começar. Tá na hora não, né? Tá na hora. Né? Assim, porque são elementos que puxam a gente, né? Que juntam a gente, assim, maravilhosamente bem. Muito obrigado pelo convite, Buraco do Oráculo. Beijo, Patinha! Beijo, Como gente. eu estou aqui no calor, né? No calor do Ceará, eu acho que eu vou voar para visitar o Buraco lá em São Paulo. Aqui tá pegando fogo. Aqui em Canaúba está nevando o sol. Tu tá em Canaúba dos Dantas, é? Estou com minha segunda esposa. Tiago, pode parar aí a gravação. A mãe de Josi.